Olá, é bom ter você de volta. Continuamos a ver julgados da SDC, do TST, e nesse caso se confirma a abusividade da greve com finalidade, com fundamentação meramente política. Trata-se dos embargos infringentes em dissídio coletivo de greve 10.00418, dígito 66 de 2018, cuja emenda traz que a greve deflagrada pelos sindicatos demandados teve por finalidade contestar a política de privatização do governo. Constata-se, por essa razão, que as reivindicações não eram direcionadas ao empregador, mas sim ao poder público, de modo que, a despeito de aquele ser diretamente prejudicado pela paralisação, não possui poderes para negociar com os trabalhadores, tampouco para atender suas postulações. Desse modo, deve ser mantida a declaração da abusividade de greve, por quanto patente sua natureza política. Embargos infringentes é que se conhecem e que se nega provimento. Então, são pelo menos dois os elementos que atraem nossa atenção nesse caso. Inicialmente, o uso dos embargos infringentes no julgamento de dissídio coletivo e, segundo, a definição da abusividade de greve de natureza essencialmente política. Iniciando pelo aspecto processual, esses embargos infringentes são previstos no artigo 894 da CLT, mas numa linha diversa. E o seu cabimento simplesmente se dá quando, no julgamento de dissídio coletivo, há julgamento não unânime, ou seja, basta que haja um voto divergente, um voto ainda em caráter parcial, que essa matéria será objeto de embargos infringentes a serem julgados ainda no mesmo órgão, ou seja, o dissídio coletivo é julgado na SDC, na seção de dissídios coletivos do TST, e caso esse dissídio coletivo não seja julgado de forma unânime, ainda que num de seus capítulos, vai caber os embargos infringentes para suscitar novo julgamento nesse mesmo órgão. O outro aspecto que foi destacado nesse julgamento é de que quando a greve tem motivação apenas política, essa greve deve ser declarada abusiva e gerando os efeitos que são correspondentes a esse mau uso do direito de greve. Vale destacar que, tanto no julgamento originário dessa causa, quanto no julgamento desses embargos infringentes, se destacou que algum entendimento da Organização Internacional do Trabalho, em algumas de suas recomendações e convenções, admite alguma interpretação no sentido de que cabe ao sindicato, sim, promover greve ou movimentos sociais, manifestações de caráter político, especialmente quando eventualmente direcionados a melhoria das condições de trabalho de seus representados. Pode-se extrapolar de alguma sorte de que quando se contesta a política de privatização do governo, está se combatendo exatamente uma ideia de eventual precarização, ou pelo menos alegada precarização, posterior a esse processo de privatização. Entretanto, o que se consolidou no TST é de que, como a greve é um instrumento que causa efetivo prejuízo ao empregador, essa greve deve ser motivada por alguma reivindicação que caiba ao empregador atender ou ao menos negociar. E o que se tem então nesse caso é que uma greve com finalidade meramente política ou essencialmente política e direcionada a um tema acerca do qual o empregador não tem qualquer tipo de ingerência, como por exemplo aqui no caso de privatização, mas vimos também em casos anteriores acerca da reforma da Previdência. Nesse caso, há um abuso do direito de greve, porque o empregador, que sofre o prejuízo por essa suspensão da prestação de serviço, não vai poder fazer nada para negociar ou ainda mesmo para atender as postulações. Apenas diretamente, no âmbito político, se poderia imaginar que o empregador ou as categorias, a entidade de natureza profissional pressionasse o governo, tivesse um acesso maior ao governo. Mas, de resto, o que se entende é que a greve deve ser direcionada, então, a reivindicações que sejam efetivamente vinculadas ao empregador e acerca das quais eles possa efetivamente negociar e, eventualmente, atender algumas postulações de modo a pôr fim ao movimento grevista. Eu agradeço pela oportunidade de ajudar você a entender melhor o processo do trabalho, o direito do trabalho. Peço que você deixe seu like, assine o canal e divulgue esse material com outras pessoas que possam ter nele interesse. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!